E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Nesse vídeo eu vou focar na criação, não nesse vídeo, mas nessa pequena série de vídeos, eu vou focar na criação de um sistema para poder usar sprite sheets na Unity. Sprite sheets são essas coisas que eu estou vendo aqui nas imagens do Google. São esses quadros de animações para o pessoal poder usar animações em 2D. Esse aqui é um exemplo bem interessante. E esse sistema vai funcionar de um jeito bem legal. A gente vai trabalhar com coisas que a Unity já possui. Ela não possui um sistema concreto para trabalhar com sprites, mas a gente vai criar um sistema para poder fazer essa manipulação de sprites com coisas que a Unity já possui. Então a gente vai aproveitar algumas coisas, algumas propriedades que a Unity possui para criar esse sistema de sprites. Nossos sprites, eles vão, obviamente, a nossa estrutura de sprites, ela vai conter uma imagem e um arquivo de texto que contém cada retângulo dos sprites. Por exemplo, nessa imagem vocês veem vários bonecos, que deve ser o mesmo boneco. Cada sprite ele possui um retângulo correspondente, que é a representação dele na hora de animar mesmo. Então, na verdade, o que acontece é que vai ser escolhido um retângulo, a gente vai mudar algumas propriedades para que a imagem se encaixe nesse retângulo, para que esse retângulo ocupe todo o nosso plane, por exemplo. Depois a gente vai esperar por um delay e vai passar para o próximo retângulo, e assim por diante. Então, para isso a gente vai precisar de algumas estruturas básicas para poder fazer essa manipulação. Então eu já criei aqui um projeto na Unity, só que não tem nada nele ainda. Então a gente vai precisar de algumas estruturas. Eu até já estava fazendo uns esboços aqui, eu vou ter que apagar esse negócio. Eu já estava fazendo uns esboços aqui. E a gente vai precisar de algumas estruturas. A gente vai precisar armazenar dados de cada sprite sheet. Então, digamos que eu vou desenhar uma coisa parecida aqui, um sprite sheet. A gente tem aqui. A gente tem, sei lá, tem um boneco caminhando, por exemplo. Eita. Eita. Isso aqui não faz parte do desenho. Beleza, então digamos que a gente tem aqui o nosso boneco. Cada retângulo desse que eu estou fazendo representa o retângulo referente a um quadro dessa animação. Então nós vamos ter, na verdade, uma estrutura. Vou trocar de cor aqui. A gente vai ter uma estrutura, e nessa estrutura a gente vai armazenar esse retângulo aqui. Então, claro que isso vai ser por ordem, a gente vai ter um negócio estruturado por ordem, e pode ser até um vetor que contém esses retângulos organizados em ordem, e cada índice desse vetor vai conter um desses retângulos aqui. Então, na verdade, tudo que a gente vai fazer na hora de animar, um desses sprites, é pegar um retângulo, fazer ele ocupar, por exemplo, aqui está o meu plane, fazer o retângulo ocupar todo o plane, com algumas regras de 3 bem simples. Depois a gente vai esperar por um tempo, e a gente vai partir para o próximo sprite desse sprite sheet. Então a gente vai desenhar, por exemplo, sei lá, a gente vai para o próximo quadro, a gente espera mais um pouco, passa para o próximo quadro e assim por diante. Então, nesse vídeo é mais para fazer a apresentação do que a gente vai estar criando, e também para desenvolver a primeira estrutura, que é a estrutura
de um retângulo de sprite. Então a gente vai desenvolver uma estrutura que vai armazenar os dados referentes a um quadro desse sprite. Então vamos voltar aqui para Unity. E eu vou criar um novo script C#. Eu posso dar o nome de Sprite Rect. Eu adoraria fazer as coisas em português, mas como não tem, sei lá, fica muito extenso os nomes em português. Em inglês dá para dar uma organizada melhor também nos nomes das coisas. Eu gostaria de fazer em português, mas assim em inglês fica um pouco mais, os nomes das funções ficam menores, não precisa usar um C no lugar de um C cedilha, então eu vou fazer em inglês mesmo. Primeiro que essa nossa classe aqui, SpriteRect, ela não precisa derivar de MonoBehavior. Vocês já devem saber que MonoBehavior traz para a nossa classe funções que são implementadas para fazer o controle em tempo real do nosso objeto, por exemplo, a função update. Todas elas são trazidas ou são lidas, são reconhecidas quando a nossa classe deriva de MonoBehavior. Eu não quero fazer isso, já que essa aqui é uma classe de instância. Então vocês podem pensar em uma classe como algo que contenha vários elementos comuns entre si. Então o nosso retângulo, o nosso SpriteRect, vai conter elementos que são comuns entre si, que é, por exemplo, vamos voltar aqui para o GIMP. Eu tenho aqui um retângulo, e essa aqui é a minha classe. Digamos que minha classe SpriteRect contém elementos desse retângulo. O que é comum aqui nesse retângulo? O que vale para esse retângulo? Todo retângulo vai ter um ponto inicial com coordenada xy, ou um ponto x e um ponto y, que formam os pontos iniciais, o ponto inicial. A gente vai ter também uma altura que eu vou chamar de h, e a gente vai ter também uma largura que eu vou chamar de w. Então essas são as componentes básicas, que são as variáveis que a nossa instância de um retângulo de sprite vai precisar ter. É uma posição inicial xy e a nossa altura e a nossa largura. Além de algumas funções que a gente vai implementar depois. Então, a gente precisa de algumas variáveis. Eu vou fazer essas variáveis serem privadas, porque eu não quero poder dar acesso a elas externamente, tipo, fora dessa classe. Eu não quero que essas variáveis sejam possíveis de serem modificadas. Então eu vou fazer elas privadas, e o modo como eu vou setar o valor para elas, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, são inteiros porque no meu sistema 2D, eu só trabalho com unidades inteiras, eu não tenho pontos flutuantes. Então, eu só estou trabalhando com inteiros. Eu vou ter x, y, width e height. Ou até aqui pode ser underline w e underline h. O w corresponde à nossa largura e o h corresponde à altura. Uma classe ela pode ter a possibilidade de conter um construtor. Um construtor, como o próprio nome já pode inferir, ele constrói alguma coisa. Então, quando eu acessar o meu construtor, eu vou poder pedir parâmetros. O construtor é como se fosse uma função, na verdade ele é uma função que pede parâmetros que são usados para construir a classe. Então, digamos que eu quero fazer um construtor para construir a minha classe SpriteRect. As variáveis que eu preciso para construir a minha classe SpriteRect são xy, altura e largura, que são referentes ao meu retângulo de sprite. Então, para construir, para desenvolver um construtor, ele é como se fosse uma função, precisa ser público, já que eu quero construir essa classe externamente. E é uma função que leva o nome da classe, public SpriteRect. Ela não tem nome, é assim mesmo que funciona. E aqui a gente vai pedir parâmetros. Meu primeiro parâmetro vai ser
um valor para x, meu segundo parâmetro vai ser um valor para y, meu terceiro parâmetro vai ser um valor para largura, e o meu quarto valor vai ser um valor para altura. E aqui, o que eu vou fazer é pegar cada variável privada da minha classe, por exemplo, o underline x, e vou setar o valor dele como sendo esse parâmetro que eu estou passando aqui. Então, é isso que faz o construtor. Ele constrói a classe, ele anexa valores para variáveis privadas, por exemplo, ou faz alguma operação inicial. Por exemplo, aqui no meu construtor, eu poderia também chamar uma função, se fosse o caso, para inicializar. Uma função que inicializaria essa minha classe. Então, o que eu vou fazer lá, em uma classe externa, por exemplo, aqui digamos que eu queira construir uma outra classe, blá. Nessa classe, digamos que eu queira ter uma função chamada, sei lá, qualquer coisa, s. E aqui eu vou criar uma nova instância de sprite_rect. Então, sprite_rect, eu vou chamar de rect, e eu vou inicializar um novo sprite_rect. E vejam que aqui eu pego parâmetros para x, y, altura e largura. Então, digamos que eu queira passar 0 para x, 0 para y, 128 para largura e 128 para altura. Internamente, o que isso está fazendo é pegar cada parâmetro desses e anexar para as variáveis internas, para as variáveis privadas dessa classe. Então, o underline x vai receber 0, o underline y vai receber 0, o underline w vai receber 128 e o underline h vai receber 128. Quando vocês fazem, por exemplo, vetor 3v, vai ser uma nova instância do vetor 3 e ele pede parâmetros para x, y e z. Internamente é isso que acontece, ele está pegando variáveis privadas, ou até nem precisam ser variáveis privadas, mas simplesmente variáveis da classe, e está anexando cada um desses parâmetros que vocês estão passando para o construtor. Só para deixar vocês a parte do que está acontecendo aqui. E agora, para pegar essas variáveis privadas aqui, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar essa ação? Porque eu vou voltar com a minha classe blá aqui, só para eu poder demonstrar. Ter minha função, vou chamar de função start. E vou criar uma instância de um sprite_rect. Vejam que se eu tentar acessar essa instância, eu só tenho acesso a funções que toda classe tem, são funções de um objeto. Eu não consigo acessar essas variáveis aqui justamente porque elas são privadas. Então agora eu vou construir propriedades que fazem com que eu possa acessar uma variável, buscar o valor de uma variável ou setar o valor de uma variável privada através de como se fosse uma função. Então, como que eu vou definir uma propriedade? Primeiro que, como eu quero acessar ela externamente, ela precisa ser pública. Aqui vai o tipo de retorno dela, ou o tipo de valor que ela recebe, no caso int, já que a gente está trabalhando com valores inteiros. E o nome dela em seguida. Por exemplo, eu vou chamar de x. Vejo que não tem parâmetros aqui. Nessa propriedade x, eu vou ter um campo chamado get. E eu vou retornar o meu valor de underline x nesse get. Agora, quando eu for acessar, por exemplo, a variável x ou a propriedade x, quando eu fizer isso aqui, por exemplo, eu for printar isso aqui, quando eu der esse comando aqui, na verdade eu vou cair nessa propriedade e essa propriedade vai ver que ela tem uma possibilidade de retornar um valor. Então ela vai retornar para mim um campo privado dessa função, que é o underline, um campo privado dessa classe, que é o underline x. Então, através dessa propriedade, eu consigo acessar uma variável privada, mas vejam que eu não consigo setar um valor para ela. O get é a propriedade de busca. Eu quero buscar o valor da variável e eu quero saber qual é esse valor. Mas eu tenho também a possibilidade de adicionar um set, que é quando eu quero anexar um valor para x. Então, x recebe alguma coisa. E como é que eu vou saber qual é o valor que está sendo passado para essa propriedade? O valor que está sendo passado para essa propriedade é sempre denotado pela keyword value.
Então, quando eu faço underline x recebe value, é a mesma coisa que eu fazer, digamos, vamos exemplificar aqui, rect.x recebe 120. Nesse caso, 120 vai ser passado para essa propriedade e vai ser anexado na keyword value. Então, o value, nesse caso, vai conter 120. Só que eu poderia simplesmente fazer uma variável pública se eu quero ter um get e um set. Só que eu só quero ter um get, eu só quero ter a possibilidade de buscar o valor dessa variável. Eu não quero poder setar o valor dela. Então é para isso que a gente vai usar uma propriedade só com o campo get, para só ser possível buscar o valor da variável. Claro que dentro dessa classe, internamente, a gente consegue alterar o valor da variável, só não fora, só não externamente a gente não vai poder pegar, por exemplo, o valor para x e alterar ele, só inicializando uma nova instância dessa classe. Vou fazer isso para todas as minhas variáveis privadas. Ok, basicamente é isso. Eu vou deixar essa classe aqui por enquanto para motivos de, sei lá, exemplificar alguma coisa, se for o caso. Bom, vejam que essa função, essa classe SpriteRect, ela contém valores para um retângulo de um sprite. Um retângulo de um sprite, ele sabe quais devem ser os valores. Eu não sei se você sabe, mas um material da Unity, ele tem propriedades para offset e escala. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Digamos que aqui eu tenha uma textura da Unity. Essa textura está atrelada a um material, e esse material ele tem valores para offset e para escala dessa textura. É como mexer com mapeamento no Blender, se vocês já usaram, ou no Maya, ou no 3D Studio Max. Mas, basicamente, offset e escala são valores que variam de 0 a 1, e que, usando esses valores, vocês são capazes de pegar pontos específicos dessa imagem. Por exemplo, inicialmente, a escala vale 1 e 1, é um vetor 2, é um vetor de duas coordenadas, e o offset vale 0, 0. Se eu, por exemplo, setasse a escala para valer 0.5 e 0.5 para os dois eixos, a minha imagem ela ficaria só esse trecho aqui. Eu pegaria só essa parte aqui, porque vejam que a minha escala em x ela foi reduzida só para metade. 1 seria toda a largura da imagem, mas como eu seto para 0.5, eu pego só metade da largura. Então fica restrito a esse trecho aqui. Em y é a mesma coisa. Se eu pegasse 1 para y, eu teria toda a altura da minha imagem. Mas como eu pego só metade em y, eu pego 0.5, eu vou ficar restrito a essa parte aqui. É a mesma coisa que pegar toda a largura da imagem e multiplicar por esse valor da escala. Se eu tivesse uma imagem de 128 por 128, e se eu multiplicar pela escala padrão, que é 1, eu vou ter uma imagem de 128 por 128. Então, vai ser a minha imagem normal, ela vai estar totalmente sendo usada pelo meu material. Mas se eu pegar a escala em 0.5 e 0.5, eu vou multiplicar essas duas componentes por 0.5 e vou acabar com uma imagem de 64 por 64. Na verdade, essa é a quantidade de pixels que está sendo ocupada pelo material. O material está se restringindo só a essa porção da imagem, que é justamente isso aqui. Então, através dessas informações, a gente pode montar algumas regras de 3 bem simples para nós sabermos qual que é o retângulo referente a um certo SpriteRect. Então, eu vou trazer aqui mais para baixo meu slider. Ficou bem torto isso aqui. Tá, vamos deixar um pouco mais colorido isso aqui. Digamos que eu queira pegar esse retângulo aqui, é um retângulo genérico, aqui no centro. Então, esse aqui seria um retângulo genérico. Então,
a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que vamos trabalhar com a escala primeiro. Para a escala, eu sei que tudo isso aqui vale 1, ou então vale img.width. É a propriedade de uma imagem que retorna a largura dela. Então, tudo isso aqui vale 1 ou img.width. Essa parte aqui vai valer x. Eu não sei, na verdade, eu tenho esses valores, mas eu quero saber, na verdade, eu tenho essa largura aqui. Eu tenho esse rect.width. Esse valor eu conheço. Mas essa escala de 0 a 1, eu não sei qual é. Então, para isso eu monto uma regra de 3. A largura total da minha imagem, que é img, eu estou chamando de img.width, equivale a 1. Então, a largura do meu retângulo, rect.width, vai equivaler a x. Então, x vai ser igual a rect.width dividido por img.width. Então, esse valor em x para a escala vai ser a largura do retângulo dividida pela largura total da imagem. Então, aqui eu vou ter uma função nessa minha classe SpriteRect. Eu vou ter uma função que retorna um vetor 2, já que a escala e o offset são denotados por vetores de duas coordenadas. E eu vou chamar de getScale. Para isso, como vocês já puderam perceber, eu preciso passar as dimensões da minha imagem. As dimensões da imagem referente ao sprite, do sprite todo. Então, eu preciso de um vetor 2, que seria image dimensions, as dimensões da minha imagem. Então, aqui, vamos começar por x. O meu valor em x vai ser igual a, vamos voltar aqui, é a largura do meu retângulo. E a largura do meu retângulo eu tenho nessa minha variável underline w. Então, x vai ser underline w dividido por a largura da minha imagem. Então, como essa imagem está sendo passada como um vetor 2, eu vou ter imagedimensions.x. X equivaleria à largura das dimensões da imagem. Isso aqui tem que ser um float, claro. Isso aqui vai ser um valor entre 0 e 1, então tem que ser um float. E para y é a mesma coisa, só que em vez de w eu vou ter h, e em vez de imagedimensions.x eu vou ter imagedimensions.y. Bem simples. Agora, como essa minha função retorna um vetor 2, eu também aqui vou precisar retornar uma nova instância de um vetor 2. Em x ele vai ter a coordenada x, e em y ele vai ter a coordenada y, que são esses dois valores, esses dois floats aqui. Agora, para o offset, fica muito simples, porque o offset segue o mesmo padrão. Eu vou chamar de getOffset. E eu vou precisar também passar as dimensões da minha imagem. Vamos voltar aqui. Vou tentar desfazer um pouco para despoluir aqui a minha tela. Ok. Eu sei que se eu quisesse dar um offset completo, se eu quisesse parar nesse ponto aqui, eu daria um offset equivalente ao valor 1. E esse 1 equivale justamente à minha imagem .width, a largura total da minha imagem. Mas se eu quiser dar um offset até aqui, esse offset eu não sei, então eu vou chamar ele de x, mas eu sei a distância daqui até aqui. E essa distância é o meu próprio parâmetro x. Eu vou ter que trocar essa denotação aqui, eu vou botar um ponto de interrogação. Isso aqui eu não sei. Mas essa distância
eu sei que é x, eu tenho esse valor é passado no construtor. Isso aqui vale x, mas isso aqui em um valor de 0 a 1 eu não sei quanto é. Então, novamente, a gente monta a nossa regra de 3. Quando eu desloco toda a largura da minha imagem, image.width, eu estou deslocando um offset de 1. Mas quando eu desloco só a minha imagem.x, eu estou deslocando um offset de interrogação. Vou botar uma interrogação aqui. Então, uma interrogação equivale a imagem.x dividido por imagem.width. Então, aqui, o meu parâmetro x vai ser o próprio x dividido pela dimensão da minha imagem. Esse x, esse underline x, equivale à minha variável privada aqui. E o y vai ser y dividido por imagem dimensions.y, bem simples. E agora a gente vai retornar uma nova instância do vetor 3 com os parâmetros x e y. Bom, agora a gente pode testar isso, mesmo que a gente não tenha uma forma muito boa de testar, mas a gente pode ver se isso aqui está funcionando. Eu vou fazer aqui no GIMP uma imagem bem simples. Pode ser de 4 pixels por 4 pixels. E eu vou aproximar muito, porque senão eu não enxergo nada. E eu vou pintar cada quadrante da minha imagem com uma cor diferente. Só para a gente ver se está funcionando. Não é uma... Isso, aqui. Vou pintar outro quadrante com uma cor um pouco diferente. Vou salvar essa imagem aqui. E vou trazer ela para Unity. Ok, agora eu posso criar um plano aqui, um plano qualquer. E eu vou criar um script C#, que vai ser o meu teste. Eu vou anexar o teste ao plano, já que eu preciso fazer modificações nesse plano aqui. E esse plano pode conter essa textura também. Eu preciso fazer umas alterações nela, setar ela para... deixa eu dar uma olhada. Point, exato. Agora ela já fica um pouco melhor aqui. E agora eu vou abrir o meu teste. Na função start, eu vou criar uma instância dessa minha classe SpriteRect. E eu peço xy, altura e largura. Primeiro eu vou pegar esse primeiro quadrante aqui. Inicialmente eu vou pegar o primeiro quadrante. Ele começa em 0, 0 para xy e vai até 2 e 2 de altura e largura. Esses valores são em pixels. Ok. Agora então, renderer.material.main_texture_offset, o offset da textura principal vai ser rect.getOffset. E eu preciso passar as dimensões da imagem. Então, as dimensões da imagem estão em render.material. Na verdade, eu vou precisar criar um novo vetor 2 para conter as dimensões da imagem, fica um pouco melhor. Eu vou criar um vetor 2, imgDimensions, vai ser um novo vetor 2. A primeira coordenada é render.material.main_texture.width, a largura da textura principal. E o segundo parâmetro é render.material.main_texture.height. Agora fica um pouco mais fácil de tratar esses valores aqui. Então, o meu parâmetro aqui é imgDimensions. E o meu
E minha escala que eu preciso pegar também é render.material.mainTextureScale, vai receber rect.getScale. E aqui eu passo as dimensões da minha imagem, imgDimensions. Vamos testar isso aqui. Tá meio estranho porque... Ok, agora ficou um pouco melhor. No momento em que eu executar isso aqui... Isso, olha só. A gente pegou só a cor azul e aparentemente temos algum erro aqui. Porque deveria retornar essa cor mais esverdeada e não azul. Então, eu vou dar uma olhada aqui em qual é o problema. Bom, quanto ao problema que a gente estava vendo agora há pouco, que eu tentava pegar, por exemplo, o primeiro quadrante aqui, eu vou até mostrar para vocês. Eu vou tentar pegar o primeiro quadrante e fazer com que ele preencha essa imagem, esse plano, só que na verdade eu vou pegar o último quadrante. O modo como a gente está tratando, a gente está imaginando que o ponto 00 do offset fica aqui em cima, só que na verdade o ponto 00 do offset fica aqui embaixo. Então, para fazer essa correção, a gente vai precisar mexer novamente no SpriteRect, aqui na nossa classe SpriteRect. E na função para pegar o offset, para pegar o offset correto em Y, a gente vai precisar fazer o seguinte esquema. Primeiro a gente vai precisar da escala referente a esse sprite nas dimensões da imagem que a gente tem. Então vamos pegar essa escala e armazenar num vetor local aqui, scale. Então eu vou usar a função getScale e vou passar imgDimensions, que é o nosso parâmetro que tem as dimensões da imagem. Então, em y, o correto seria 1 menos esse valor aqui, somado da escala no eixo y. Então, para pegar essa parte aqui em cima, eu pego todo esse valor aqui, que seria 1, e subtraio o offset em y, que nesse caso é 0, para pegar essa cor preta aqui, e também a escala em y. A escala em y é de 0.5, então se eu setar o offset em y para 0.5, que é 1 menos 0.5, a gente consegue ver que a gente está pegando a cor preta. Então, em teoria, deveria funcionar. Vamos só salvar isso aqui e vamos executar. Novamente, aqui no Sprite Controller, eu estou pegando esse primeiro sprite aqui do meu sprite sheet, que é essa cor preta. Então vou executar. E vocês podem ver que o preto preencheu aqui a nossa imagem, e nas opções de tiling e offset a gente fica com os valores 0.5, 0.5, porque nós temos que esse sprite preto ele ocupa metade da nossa imagem em X e em Y, e o offset de 0.5 que a gente calculou agora há pouco e viu que realmente daria esse valor. E se eu quiser pegar a cor vermelha, eu vou setar o Y para 2, já que eu vou começar no ponto 0 em X e 2 para Y, 2 pixels. E quando eu executo isso aqui, vocês vão poder perceber que o vermelho vai tomar conta do plano. Então agora sim está certo, e a gente pode continuar nos próximos vídeos o desenvolvimento desse sistema. Vocês podem perceber aqui que tem mais alguns scripts que foram criados, porque eu voltei nesse primeiro script, na hora que eu estava editando, eu percebi o erro, eu voltei para gravar essa parte, para juntar no vídeo principal. Então vocês podem ver que os vídeos já estão gravados, já tem os scripts aqui, todos comentados, bonitinho. Então não vai demorar para sair os próximos vídeos depois desse, até porque eles já estão gravados, só falta editar. Então para esse vídeo é isso, esperem o próximo vídeo muito em breve.
e a continuação desse nosso sistema aqui de criação de sprites. E só para divulgar, eu tenho o meu DVD no site da 3D1, que tem 20 horas de treinamento de Unity, para quem quiser adquirir, o link deve estar na descrição desse vídeo. Então, deem uma olhada, vejam o conteúdo, se agradar a vocês. Ou se vocês tiverem alguma dúvida sobre ele, postem aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso aí, se gostou, dá o joinha, adiciona o vídeo aos favoritos, que ajuda bastante na hora da divulgação. E é isso aí, um abração e até o próximo vídeo.